E aí, assim, poxa, Daniel, vamos lá, então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Cada um aqui. A, a ideia hoje aqui, gente, é resolver, fazer uma aula resolvendo uma prova, tá? E eu vou apresentar aqui brevemente qual é a ideia, então, do oficina. A gente estava batendo esse papo aqui prévio, né? Antes do estudo começar, propriamente dito, né? Vocês estão vendo aí a minha tela e a minha imagem bem, né, gente? Só para confirmar. Ok. Então, qual foi a ideia? Veja, a ideia da oficina era uma ideia aqui de team-based learning, uma ideia síncrona, uma ideia de gente entrar ao vivo e a gente resolver a questão. Por isso nomeou oficina. A ideia não era fazer um curso, era fazer algo prático. Muito parecido com lá no Estratégia, vocês sabem, né? Vocês me acompanham de lá, acho que a maioria aqui, se não 100%, algo muito perto disso, já foi ou é de alguma turma minha, né? Tá bom? Então, ou vocês são, né? Ou vocês já foram de alguma turma minha do estudo acompanhado, tá? Então, a ideia é como se fosse um estudo acompanhado de discursiva. Eu tentei lançar isso pelo Estratégia e ainda não vingou. Com a nova coordenação, eu ainda não comentei, tá? Mas, de repente, eu posso até falar sobre isso lá, que era uma ideia. Mas, veja, sempre nos projetos que eu faço parte, e em alguns outros, que embora eu não faça parte, eu posso dar uma aula avulsa, tipo aquelas imersões, ou aula fechada, eu me disponho a dar aula de discursiva, tá bom? Por quê, né? E aí eu explico isso lá no meu material, está lá no meu site, tá? Para quem não conhece aqui, ao final eu posso mostrar, de modo muito simples, né? Mas a gente faz essa breve explicação, tá? Para quem de repente está vendo essa aula aqui com um aluno convidado, né? De repente pode até deixar essa aula aqui disponível, né? Para o pessoal poder assistir. Eu repasso aí esse link para entender. Porque eu já fiz uma aula explicando, uma aula aberta, né? De 10 minutinhos explicando o que é o projeto, tá? Inclusive no YouTube. E essa aqui de hoje pode ficar com uma amostra também, né? Com uma degustação, tá bom? Ah, então, veja, a ideia é a gente fazer algo prático, que a gente se encontre, muito voltado para os pós-editais. Então, eu lancei TCE Pernambuco, lancei o CGE São Paulo. Só que aí a ideia é que a gente possa lançar para o TCU, possa lançar para o TCE Santa Catarina, possa lançar para a CGU, inclusive, eventualmente, depois para outros órgãos também, assim, logicamente que o meu foco é sempre os cargos de alto nível, especialmente da área de controle, e, eventualmente, algum outro concurso de legislativo também, né, que a gente poderia pegar, que a gente pode pegar, tá bom? Mas enquanto a gente não está trabalhando nenhum pós-edital, a gente ir resolvendo questões, tá? E, veja, quem vem para esse nosso encontro não necessariamente tem um curso já pago, por exemplo, um curso lá do Estratégia, um curso do Marcel, um curso do Você Concursado, ou do Discursiva na Prática, que todos esses são excelentes cursos, tá? Assim, não vou dizer, fazer ranking, assim, esse aqui é nota de 0 a 10, é 9, é 8, não vou fazer isso daqui, mas assim, eu tive que beber de diversas dessas fontes, tá, gente? Aí depois vai para vocês poderem aqui comentar numa boa, tá? Mas eu acho que a ideia aqui era trazer uma ideia mais prática, entrar ao vivo, fazer ao vivo, cada um trazer, então eu já peço aqui, todo mundo, ó, papel e caneta aqui na mão, tá? De repente eu posso até fazer isso daqui junto, mas eu acho que eu posso fazer isso aqui aqui na tela, né? Mas cada um, ó, quando eu der aqui um tempinho, vamos esquematizar, depois eu mostro o que eu fiz. Eu trouxe hoje 3 questões, cara. 3 questões. Se a gente puder passar 15 minutos esquematizando uma, 15 minutos outra, e 20 minutos a meia hora em outra, daqui para 3h30 a gente termina com um tempo de a gente ainda conversar, tudo bem? A ideia não é escrever a discursiva, né? Então, eu ensino o passo a passo. Eu imagino que todos que estão aqui já viram alguma aula minha, seja dentro do estudo acompanhado ou dentro desse nosso projeto, tá? Então, o que é que a gente costuma entregar? O que é que tem dentro desse pacote aqui, tá, gente? Alguém quer que eu mostre? Eu posso abrir esse primeiro momento aqui da aula para tirar dúvidas. Então, o Charles está com a mão aí erguida, né, Charles? Eu posso abrir aqui para vocês, tá? O site. Então, por exemplo, para quem não conhece,
Talvez alguém tenha caído aqui que simplesmente não conheça, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Hoje a gente vai fazer a oficina de discursiva, o caderno de discursiva da prova de técnico, tá? Para quem não fez, ou até para quem fez, tem que voltar aqui. Então, escaneia esse QR Code, você vai para o meu site de discursiva, tá? Ou então clica aqui. Esse material aqui em PDF eu vou passar para vocês, tá bom? E aí, a gente faz, eu fiz uma campanha, tá, gente? Para quem for meu aluno, tem um desconto especial para quem já é aluno das mentorias. Então, quem já é meu aluno sabe aí, né? Se tiver um desconto aí especial, né? Não sei se alguém pode só confirmar aqui no chat, né? A Maria Cláudia, eu não sei para mais quem eu mandei aí que já era meu aluno, já tinha investido, né? Então, mas veja, aqui eu explico então que a gente vai ter encontros ao vivo, tá? Especialmente no pós-edital, eu monto uma grade, ó. Você, 2, 3, 4 encontros ao vivo. A gente tem cadernos de questões prontos e comentados, então 50 temas Sebrasp, 50 da FGV. Os 50 FGV já estão lá no nosso site, na área do aluno, tá? O Sebrasp a gente está revisando, mas é para entrar nos próximos dias, tá? Então são 50 temas comentados. Seguindo o passo a passo que eu sempre explico para vocês fazerem, que provavelmente todo mundo que está aqui já fez, tá? E tem um curso gravado. Fora isso, os encontros ao vivo, por exemplo, o TCE Pernambuco, foi FGV, esse curso está lá, ele está gravado, tá? Então vai ter um módulo lá onde a gente explica como usar IA para fazer a discursiva, para te ajudar a corrigir, para te ajudar a pensar em temas e tal. Então tem um módulo lá. Depois a gente fez, gente fez o curso para a CGE São Paulo, então está gravado. Então quem entra tem acesso a tudo isso, tá? Ó, aos encontros focados no pós-edital, mas também tem um acesso anual para todos os encontros que a gente ainda vai lançar. Então, quem entrar, por exemplo, hoje, né, vocês vão ter acesso aí por um ano. Mas, assim, quem já é meu aluno de mentoria, eu estou dando algo a mais, que não está escrito, tá? Então, mas assim, eu não vou falar aqui a quantidade, porque de repente quem assistir gravado pode não entender isso depois. Mas eu tenho uma quantidade de vagas limitada, que eu falei com um cara que está configurando esse meu site, pedi autorização para ele, né? Para que ele deixasse um acesso limitado para os primeiros alunos que são de mentoria, e aí vale ser do estudo acompanhado também, tá? Aluno meu de mentoria, Platino, EA, ou diretamente comigo, vai ter acesso vitalício, ou seja, eu não vou cortar acesso, tá? Eu não vou cortar acesso jamais, tá? Então, essas vagas já estão sendo contadas aí, tá? Então, podem ficar à vontade, tá? Para vocês terem acesso a isso, tá? Mas a ideia não é um curso, tá, gente? Vocês vão ter acesso a tudo que fica gravado, mas eu acho que o tchan do negócio, né? Assim, o diferencial é entrar ao vivo, cara. É a gente comentar, né? Veja, eu ajudo os alunos de discursiva de um modo geral, sabe? Tanto, ó, esse cara aqui, eu ajudei ele a passar no CNU, foi incrível. Ele, cara, se deu muito bem. E também, assim, para fazer recurso. É uma coisa que eu não abro, assim, em geral, mas para os nossos alunos eu sempre abro, né, a possibilidade de fazer recurso. Ontem mesmo estava vendo uma aluna que falou que ganhou 3 pontos, cara. Subiu, acho que 2 posições com esses 3 pontos e ficou em 7º lugar. Então, ela garantiu a vaga dela dentro do cadastro de reserva, né? Ela estava perigando cair fora, tá? Então, assim, esse é o valor com desconto para todos os alunos. Mas para quem é meu aluno já de mentoria, então pode falar comigo lá no celular da mentoria, tá, gente? Que eu passo o link, beleza? Enfim, é uma explicação, qualquer coisa, esse site vocês podem abrir, né? Eu também tenho o site da mentoria, mas hoje eu não estou com vagas abertas, não estou com vagas abertas para a mentoria, e o oficina. São os dois serviços, né, que eu tento ajudar, mesmo para quem não está dentro do pacote do EA, ou do EA mais Platinum, enfim, tá bom? Onde se inscreve? Eu vou colocar esse site aqui, tá? Ó, eu vou botar esse site aqui, tá bom? Ó, copiar hiperlink, tá? Tá? E se alguém quiser mandar lá no nosso... Ou então, escaneia aqui esse QR Code, tá? Beleza? Pode escanear. Esse material eu vou passar lá no nosso grupo, tá? Até no grupo das mentorias, tá? Então, esse material, ele vai desse jeito. Tem uma... Gente, aí, por favor, se puder dar uma forcinha aí, escaneia aí o QR Code,
posta em algum momento aí da aula, né? De repente aquela foto que a gente tira lá ao final, mas posta lá me marcando, tá bom? Eu me sentiria honrado se vocês puderem fazer isso. Então, hoje eu trouxe as 3 questões do TCU técnico, isso aqui vai para o nosso material, tá bom? E aí a gente vai começar aqui as questões. Mas antes disso, eu quero abrir para o Charles Washington e para a Ana Luísa, tá? Para vocês poderem tirar as dúvidas aqui de vocês. Vou deixar isso aqui na tela, tá? Manda aí, Charles. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniel. Só uma pergunta rápida, Daniel. Você tinha falado de um curso de discursivo de estratégia. É aquele mesmo discursivo sem É aquele mesmo, cara. É aquele, né? Não. Aí tem a versão com correção. Na minha época, veja, eles lançaram um segundo curso, tá, Charles? Que era um curso que tinha, inclusive, mais correções, eram 6 correções, era limitado. No pós-edital, que foi... teve bem mais exemplos. Acho que foi uma outra equipe, fizeram algo bem específico, sabe? Eu não sei como é que vai ser no pós-edital do TCU de vocês. Mas o Estratégia, ele sempre lança um segundo curso. Então, assim, mas até você consumir aquele primeiro, cara, acho que não adianta. Aquilo ali é o básico do básico, né? Então, o feijão com arroz. Mas, assim, o Beto, né? Cara, brother, gente boa demais. Ele prepara um material, normalmente, para o pós-edital, bem focado, tá? E fora isso, teve um curso lá de discursivo, acho que foi com Herbert Almeida. Normalmente tem esses cursos de temas, tá? Então vocês têm que estar atentos lá na área do aluno de vocês. Para quem for aluno de direção, por exemplo, então tem um curso sem correção também, do Marcel. Eu ainda fiz lá no direção um outro cara, que era o Sérgio Varela. Ele ainda trabalha, mas não está trabalhando lá mais no direção. É um cara que, inclusive, é daqui do estado também, de Natal. Ele é do TCDF, chegou a passar como conselheiro substituto, é um cara bom, cara. Assim, um cara bom. Por exemplo, ele, o Marcel e outros caras, eu paguei para fazer recurso nas minhas provas, porque eles foram os meus professores, pô, entendeu? E, cara, eu gastei o olho da cara, acho que só em recurso lá, só pro TCU eu gastei uns 3.500, cara. Facada, assim. Então, veja, por isso que eu não gosto de abrir para todo mundo, porque se for para abrir para todo mundo, eu não vou dar conta. Mas para os nossos alunos, Charles, até isso eu tento oferecer, tá? Num valor mais reduzido, mas algo que, enfim, eu normalmente entrego com bastante qualidade. Eu tive caso, gente, já de aluna subir. Teve uma aluna que subiu 7, eu estava muito feliz, mas teve uma que subiu 3 ou foi 17 pontos. Cara, assim, foi o recorde, eu nunca tinha visto isso, assim, sei lá, de 0 a 40, a aluna subir. Eu tô com medo de falar 17 e ter sido 13, mas assim, foi um negócio absurdo, sabe? Em recurso. Então, às vezes a gente faz e não dá nada. Tipo, no mesmo concurso lá da CGDF, que a aluna ganhou 7 pontos e ficou em terceiro lugar, ou foi quarto, o outro aluno não ganhou nada e nem entrou dentro lá das vagas. Entendeu? Então, assim, é incerto. Mas, a cada 100 alunos nesse universo Sebrasp e FGV, sei lá, 1 ou 2 a gente não consegue ponto. Os outros 98 a gente consegue, entendeu? Sempre tem uma taxa de sucesso bem alta, tá, Charles? E quanto aqui ao curso que você perguntou, é esse mesmo, tá? É esse mesmo, mas normalmente eles não são outros, tá? Veja, mas aí a pegada é curso. Então, poxa, Daniel, quem tá chegando aqui? Cara, eu acho que você deva ter acesso a um curso de discursiva sem correção. Você vai ter acesso, tá? Você deve ter acesso a isso. Daniel, e com correção aqui, você pensa em lançar? Cara, eu tô tendo que criar um processo. Não é tão simples assim. Eu já fui corretor do Estratégia e era uma coisa que eu fazia por muito amor aos alunos do estudo acompanhado Platinum. Sim, é por amor total, cara, porque por dinheiro não é. Não é, assim, entendeu? Então, assim, eu tenho que precificar num valor que fique bom para vocês e que a gente entregue bem numa velocidade boa, entendeu? E que não seja aquela correção, né? Mas, assim, tinha uma aluna do EA, inclusive ela estava no EA TCU, agora esse último, tanto técnico como auditor, até o curso da Câmara sair, que ela me apelidou do corretor dos sonhos, porque eu preparava assim, um documento assim, de 5 a 10 páginas para corrigir o discurso dela, cara. Ela gostava muito, ela ficava muito feliz. Aí, só que a gente não corrige mais lá pelo Estratégia, né? Mas era... E assim, eu penso em... Eu estou formatando isso, tá? Mas aí eu tenho que deixar tudo pronto. Eu não posso prometer agora, entende, Charles? Mas é uma coisa que eu quero colocar para vocês, assim,
vocês que estão entrando nesse início, saibam, o que vocês estão tendo já é muito bom, mas a gente está querendo melhorar cada vez mais, tá? Eu até vou lançar um formulário para quem entrar, se puder preencher, dizendo o que é que você poderia, o que é que poderia receber a mais, o que é que pode ser uma nova entrega, ou até um outro curso mesmo, né? Mas a ideia é que, veja, não estava nos planos ter um curso gravado, eu estou gravando, vai ter um curso fechado completo, para a área de controle. Fechado. Todo mundo que entrar, eu aconselho que assista lá, mas vocês têm acesso ao do TCE Pernambuco e da CGE São Paulo também. Então vai ter acesso ao curso gravado. Outra ideia que eu penso, Charles, é em oferecer a correção. Uma outra ideia que eu penso é eu disponibilizar o meu agente que eu uso para discursivo, o meu agente de IA que eu criei para mim. Então eu penso em disponibilizar esse cara para que vocês possam usá-lo para propor temas, fazer correção, né? E até dar um espetáculo em recurso, né? Tá? Mas aí, logicamente, que é um auxílio, né? Ele não substitui a correção, ele não substitui o estudo de uma prova real, e ele também não substitui um recurso profissional feito com uma revisão humana. Mas é algo que eu também avalio, mas que eu não posso prometer agora, tá? Mas são próximos passos aí que à medida que novos alunos forem entrando, eu quero validar essas ideias para saber se é isso mesmo que o aluno espera, para eu entregar aquilo que o aluno espera, tá, Charles? Fala, Washington. Agora é contigo, irmão. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Daniel, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Sim. Logo na primeira sessão do EA que você fez, você chegou a disponibilizar o link para a gente. Eu adquiri, tá? Esse que você está comentando aí. E lá, eu entendi que a proposta original era as aulas gravadas, né, do CGE São Paulo e TCE, se eu não me engano. E vão ter algumas sessões, acho que não sei se é pós-edital ou esporádico. Nesse pós-prova. Então, isso. Então, ótima pergunta. Então, entre os projetos pós-edital, eu vou lançar o pós-edital TCU, certo? Então, a ideia é que a gente tenha, na média, um encontro por mês. Esse é o primeiro do ano. Porque eu estava totalmente focado em desenhar o produto, desenhar o que a gente vai entregar, entendeu? Gravar. Isso está lá em edição, tá bom? Então, assim, inclusive, esse curso gravado não está nem gravado completamente ainda, tá? A ideia é que nessas próximas 2 semanas que eu vou estar em viagem, eu não vou dar aula ao vivo, eu aproveito para gravar, tá? Então, eu vou dar aula hoje, sábado. Minha próxima aula ao vivo, só para vocês terem uma noção, vai ser no dia 20, dia 20 não, dia 18, lá no Estudo Acompanhado e Estratégia, né, para quem faz parte lá, né? Quer dizer, eu vou estar com esse ato de 2 semanas por conta da auditoria que eu vou estar, né? Que eu estou coordenando, vou ter 2 viagens, mas eu quero aproveitar esse tempo para, dentro dessas viagens, eu grave esse curso, o finalzinho, tá, Washington? Mas aí, a ideia, então, veja, esse é o primeiro encontro. Então, daqui para o final do ano, se não sair edital de nada, aí vocês vão ficar sem nenhum projeto novo, a ideia não é essa, a ideia é que, no mínimo, um encontro por mês a gente faça. E eu vou incentivar que vocês possam pegar temas que a gente proponha, temas que a gente faça, tá bom? Essa proposta, e vocês se encontrem ao vivo. E a ideia, que ainda não aconteceu aqui espontaneamente dentro do Oficina, e essa nossa turma ela é totalmente voltada para a área de controle, tá, gente? É que a gente tem uma comunidade de alunos que, poxa, vamos entrar ao vivo. Eu disponibilizo um link, eu tenho o Google, eu tenho a assinatura Google Premium, né, Pro, enfim. E eu disponibilizo um link que não tem tempo, né? Vocês podem entrar aí à vontade, a hora que vocês quiserem. Eu deixo um link fixo. A hora que alguém quiser entrar, entra. Entendeu? E beleza. Vão na roda, né? Beleza? A ideia é que é uma comunidade de prática. A ideia é essa. Entendi. E agora a Ana. Valeu, Washington. Fala, Ana. Valeu. Oi, Daniel. Boa tarde. Então, eu tenho uma dúvida sobre essa questão da forma, né, da discursiva, que existe a possibilidade de ser uma peça técnica, né? A gente deve ter. Você fala do concurso TCU, né? Isso, é TCU, aham.
Se existe uma possibilidade de ter uma peça técnica, ao invés de ser um texto dissertativo, né, o qual que estaria mais acostumado, assim, vamos dizer. E aí, se tivesse essa chance, a gente treina as duas formas de executar o texto, Tem que treinar as duas, isso. as duas. Então, o mesmo tema, de repente, fazer duas versões, uma em dissertativo e outra... Pode ser, veja, isso é um ponto legal. Às vezes você vê um tema que é de uma questão que ela está dentro de uma peça. A gente vai ver que dentro lá da peça, isso está no curso gravado, tá, Ana? A gente já deu aula sobre isso, depois você entrar, se você quiser assistir, por exemplo, o último da CGE São Paulo, você vai ver isso muito, muito claramente lá, tá? E no curso gravado, que vai ser 100% gravado mesmo, né? Vamos dizer assim, em estúdio, né? Você vai ter acesso a isso também. O parágrafo de desenvolvimento é basicamente a mesma coisa. Agora, quando é numa análise concreta, você dá uma conclusão parcial, dizendo que aquela situação ela está regular ou irregular. Normalmente é isso que ele vai pedir. É para dizer se atende ou não atende à legislação, tá bom? Mas assim, é muito parecido. O que você tem que treinar na peça de natureza técnica que vai mudar não é tanto o desenvolvimento, e sim a estrutura geral. Você entendeu a estrutura geral, e aí tem um parágrafo introdutório especial e um parágrafo de conclusão / proposta de encaminhamento final, isso eu explico lá no curso, tá, Ana? Se você entendeu que tem esses dois parágrafos que tem um modelo especial, o desenvolvimento é extremamente parecido. Não vai mudar muita coisa, tá bom? Entendi. É porque eu lembro que você deu no EA do TCU Pernambuco, você deu para a gente essa estrutura, né, da dissertativa, que foi ótimo. E aí é muito, muito melhor aplicar na hora da prova, né, que você está nervoso, mas você já sabe o que a estrutura ali já facilita. Mas Poxa, da então, técnica, eu não... Pois é, então eu até... porque lá no TCE Pernambuco não teve diferença, que lá foi só questão. Acho que foi uma questão de 30 linhas, não foi? Questão de 30 linhas. Perfeito. Já na CGE já foi uma estrutura um pouco mais completa, embora não foi uma peça, né? Porque era um controle interno, né? Tem umas diferenças aí, tá bom? Mas a gente vai passar isso para você tanto no curso gravado, como assim, Ana, quando saiu o edital do TCU, aí eu gravo, a gente vai fazer junto um novo curso, entendeu? Voltado pro jeito que o edital sair, tá bom? Gente, eu acho que as duas foram muito boas, eu agradeço demais, 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 tá? Eu até pensei, cara, será que eu parto esse vídeo aqui no meio? Não, eu vou deixar desse jeito mesmo, vou deixar um videozão grandão, né? E aí eu vou fazer aqui o seguinte, talvez seja importante só eu pegar mais ou menos esse minuto aqui agora, para encerrar uma primeira parte, começar outra. Como eu tô com a IA aqui gravando, né? Então não vai ter problema, porque a IA vai perceber o que eu tô aqui falando, ela vai sugerir essa edição. O que eu quero fazer agora? Eu vou marcar, gente, marcar aqui 10 minutinhos, para a gente fazer a primeira questão. Podemos? Vamos fazer essa primeira sessão? Olha só, dentro da prova do TCU técnico, então rola lá para baixo. Vocês ainda não estão sem esse material, né? Eu vou mandar esse PDF, tá? Não vou mandar logo, tá? Porque senão vai perder aqui o sentido do que a gente está aqui fazendo. Vamos lá. Primeira questão, tá, gente? O que é que eu vou querer fazer aqui com vocês? A gente vai ler... Opa. Rapidinho. Pronto. Foco. Isso. Pronto. Agora vocês estão com a tela cheia aí. Talvez dê para ler tudo com uma única tela. Diz assim a primeira questão, tá? Veja, essa é uma questão de 10 linhas. Cara, você tem que ser muito sucinto. 4 pontos, pelo amor de Deus. 10 linhas. Loucura, né? Loucura. Essa foi uma dificuldade dessa prova de técnica, né? Na prova para auditor, normalmente eles colocam aquelas questões em 20 linhas, pode ser até 15 linhas, tá? E vai ter uma peça de natureza técnica. Em geral, o TCU, ele tem um padrão, né? De fazer 50 linhas na peça, tá? Para técnico, a questão foi menor de 10 linhas e a peça foi de 30 linhas, se eu não estiver enganado. A gente vai ver já já.
Então, questão número 1, veja, taca aqui a Constituição. Gente, dica que eu sempre dou, pula direto para onde? Para o que vai ser cobrado, né? Ó, já são 4 pontos, então na sua mente, 2 ou 3 linhas para poder explicar cada detalhe desse, né? É isso. Ou, de repente, você pode até botar em 2 parágrafos, né? Mas, enfim, você vai ter mais ou menos 2 ou 3 linhas para falar tudo que você precisa para cada ponto. Então, primeiro, ele quer um princípio constitucional, ok. Ele vai querer a distribuição de competência entre o legislativo e os tribunais de conta para julgamento das contas públicas. Opa! Então, quem julga o quê? Legal? Então, veja, aqui ele está falando de direito constitucional e de controle externo. Já identificou ali a caixinha, né? Terceiro, a exceção constitucionalmente prevista para essa regra geral. Opa, uma exceção para a regra geral. Qual é essa exceção? Tá? Alguém já... Veja, posso até abrir aqui, tá? Então, você vai falar a regra, você vai falar a exceção, ok? Sobre o julgamento de conta pública. E, por fim, a conclusão sobre a inconstitucionalidade do dispositivo em questão. Tá? Bora ver. Beleza? Então, olha lá. O texto originário da Constituição de determinado Estado da Federação tem o seguinte dispositivo. Então, veja, uma Constituição estadual. É importante que você frise isso, tá? Então, você vai grifando, ok? Ele diz o seguinte, ó. Artigo 33, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa. Fala, alguém está com a mão levantada? Deixa eu só ler aqui, tá, Ana? E aí a gente pega aqui. Tomar e julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Tem problema aqui, gente? Assembleia Legislativa, a ela compete tomar e julgar anualmente as contas. Tomar e julgar do que? Do presidente do TJ estadual. Considere o dispositivo hipotético anteriormente apresentado. Analise a constitucionalidade da norma com base na jurisprudência. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos. Vamos lá, gente. Primeiro, aí, o que é que eu ensino vocês a fazerem, né? Qual é a primeira parte, gente, quando a gente vai fazer... Qual é o primeiro ponto? Quando a gente vai fazer uma questão como essa. Deixa eu dar aqui um zoom. Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Eu organizo em um passo a passo estruturado de 3 partes, né? Qual é a primeira coisa? Alguém lembra? Vai fazer um brainstorm, né? E aí você vai marcando aqui, ó, poxa, ele quer o princípio. Aí você vai marcando, ó, quantas coisas ele quer que você responda nessa 1? Uma coisa, é o princípio, tá? Depois ele quer distribuição de competência. Depois ele quer a exceção constitucionalmente prevista a essa regra geral. Ou seja, é a que é constitucionalmente prevista, tá bom? E, por fim, a conclusão sobre a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade. Ele quer uma conclusão. São 4 coisas. São 4 coisas. Aqui não tem muito subitem, não. Então, o primeiro passo é a gente fazer o nosso brainstorm. Alguém lembra aí? Brainstorm. Qual seria o princípio constitucional que ele está tratando aqui, gente? Simetria. Na bucha. Alguém mais pegou? Ó, bora lá. Sobre o ponto 1. Daniel, você está projetando a tela? É porque para mim não Tô está. sim. Arrasta aí para cima ou arrasta aí para o lado, tá? Tá. Beleza? Então, veja, o nosso primeiro ponto, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir um brainstorm de cada partezinha dessa. Então, quanto a esse ponto 1, você pode até fazer aqui assim do lado, tá? Mas vamos escrever aqui embaixo para não ficar tão bagunçado. O princípio é o princípio da simetria. Tem mais algum outro ponto, alguma palavrinha-chave? Técio, já que está falando de constitucional, em qual artigo está isso? Eu acho que é no 75, né? É o 75. Muito bem. Muito bem. Então, vamos colocar isso. Eu citaria, ó,
Na nossa Constituição Federal, ele fala sobre o controle externo. Eu citaria do 70 ao 75 e diria que o princípio da simetria é no artigo 75. Tá bom? Eu colocaria dessa forma. Peraí, gente, rapidinho. Legal, o Washington colocou aqui o artigo 75, tá? Então, primeira coisa é, veja, falar da simetria e identificar. Eu não colocaria só o 75, não. Mas para quem colocou, ó, você já gabaritou esse item 1 aqui completamente, tá, gente? Parabéns. Bora botar aqui o segundo ponto, ó. Deixa eu ver se vai caber. Não, acho que não. Eu vou botar aqui o segundo ponto aqui, ó. Eu acho que aqui em 2 ou 3 linhas. Ó, bora fazer já aqui a segunda parte, que é a nossa paragrafação. Qual é a segunda parte aqui do nosso texto? Decidir quantas linhas, a ordem e quantas linhas a gente vai fazer, né? Então, eu vou cada vez mais escrever menos e esquematizar menos, vai fazer mais de cabeça, tá? Então, a paragrafação ou o planejamento é o quê? Cara, eu acho que falar que a nossa Constituição, ela trata do controle externo de modo bem extenso, sobre as competências do controle externo, né, cujo titular é o Congresso, e que o Tribunal de Contas ele presta auxílio e tem competências próprias e privativas, está descrito do artigo 70 ao 75. E, expressamente no artigo 75, nós temos ali o princípio da simetria, onde os estados devem obedecer o artigo 70 a 75, simetricamente, naquilo que couber. Ok, dá para fazer isso aqui, mas eu colocaria 3 linhas, tá? Acho que esse princípio aqui é 3 linhas. Vai. Para quem conseguir em 2, tá de parabéns aí. Então, a gente já fez o brainstorm, já fizemos aqui a paragrafação também. Sobre o segundo ponto, sobre a distribuição de competências do Legislativo e o Tribunal de Contas. Como é que funciona isso, gente? De acordo com a nossa Constituição. Essa competência. O Tribunal de Contas julga a conta dos administradores, né? Boa. Tribunal de Contas julga a conta dos administradores. O que mais? Ele julga também as contas do prefeito, quando o prefeito é ordenador de despesa. Legal, veja, isso é bom, mas veja, vamos tentar se ater aqui ao que diz o texto constitucional. Esse é um ponto bom, mas eu não acho que em 10 linhas ele está esperando que você fale sobre isso. Eu acho, tá? Esse é um ponto aprofundado até. Mas eu não acho que em 10 linhas ele esperava que você falasse sobre isso. O que é que o nosso... Primeiro, fala. Qual é o artigo que vai falar das competências do TCU e dos tribunais de conta, gente? Além do que a colega falou, seria a apreciação das contas do presidente e emissão do parecer prévio. Exato. Do presidente não, do chefe do executivo, aliás. Do chefe do executivo. Do chefe do executivo. Você concorda, pronto, Jair, que essa parte do chefe do executivo é exatamente o que pede a nossa questão 3? Sim ou não? Sim, senhor. Então, vamos desenhar isso aqui. Então, essa questão do chefe do executivo é exatamente a questão 3. Então, vamos economizar esse espaço para a gente responder aqui, porque aqui sim o Congresso Nacional julga e o TCU ele emite o quê? O que é que o TCU faz? Emite o nosso parecer prévio. Tá legal. Então, o Congresso julga e o TCU emite parecer prévio. Mas você vê que na nossa construção, então, assim, essa questão 2, quem é que distribui aqui as competências, gente? Qual é o artigo? Tem aquela parte também, a questão de que o Poder Legislativo, no caso, iria fazer a tomada de contas, quando não prestada no prazo, né? No prazo constitucional. Porque aí fala que iria tomar e
julgar as contas, né, que a Câmara Legislativa iria tomar e julgar as contas do presidente, mas ele iria só tomar as contas e o Tribunal de Contas iria julgá-las. Veja, ainda assim, nesse caso, se tiver que tomar as contas, vamos lá, se eu estou falando do chefe do executivo, você concorda que eu estou falando ainda desse item 3? E que, assim, beleza, mas aí a competência continua sendo, vamos falar de modo amplo, tá? Do Congresso. Então, ainda estamos nesse caso 3. O que eu entendo aqui, tá, gente? O que é que eu entendo? Para ser bem claro. O que deu uma certa dúvida foi porque ele botou aqui o legislativo. Eu acho que se você falar de competência, qual é o artigo de competência? Inclusive, tem uma discursiva pronta sobre isso. Eu acho que o professor Herbert, inclusive, ele sempre coloca isso, assim, ele sugere essa discursiva, que é para falar das competências dos tribunais de contas. Tá bom? Então, lá no artigo 70, ele define. No artigo 71, ele vai dar as competências. Tá? Então, assim, o artigo 71, ele vai dizer que cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas, tá? Então, cabe ao TCU, e simetricamente, né, julgar as contas dos administradores, certo? Veja, você já falou aqui que veja uma coisa, você pode botar no seu primeiro parágrafo, né, que o titular do controle externo aqui é quem, gente? Eu tentaria encaixar isso aqui, que o titular do controle externo é o Congresso, e isso é o Congresso, é o Poder Legislativo. Ok, é o Poder Legislativo. Cabendo ao TCU julgar as contas dos administradores, e eu já cairia na terceira questão, falando sobre essa exceção, tá? Então, assim, veja, talvez, eu até não tinha feito dessa forma, mas eu acho que a gente poderia botar o ponto 2 e o ponto 3 juntos, tá? Então, no ponto 3, ainda segundo o artigo 71 da nossa Constituição, CF 88, tá? Da CF 88. Tá? Ainda segundo esse artigo, tá? Para o chefe do Executivo, o TCU, ele faz o quê? Emite parecer? Então, o TCU emite um parecer prévio. E o Poder Legislativo, eu vou botar assim Legislativo, mas lá está escrito Congresso, né? O Legislativo é quem julga. Tá? É quem julga. Isso tudo vocês já me falaram, entendeu? Eu só estou separando aqui na forma de brainstorm para a gente pegar aqui as palavrinhas-chave do que vocês colocaram. Então, veja, segundo o espelho de resposta... Tá pedindo. Fala, Charles. Está sendo aquele mnemônico que julgar as contas de todos que Gagal, acho que isso, boa. Isso aqui é uma coisa legal também. Só acho que não cabe, né? Não cabe. A ideia, veja, do Gagal, ela é muito boa, porque ela diz que todos devem prestar contas, né? Porque a prestação de contas é um princípio. Julgar as contas é um processo. Todos têm que prestar contas, tá? Mas o julgamento de contas é um processo de contas, né? Inclusive tem a tomada de conta, tem o julgamento de contas normais, né? Que são as contas ordinárias, tá? Mas prestam conta quem? Todo aquele que gerencia, arrecade, guarde, administre ou utilize qualquer dinheiros públicos ou bens ou valores dos quais a União preste conta, né? Ou tenha obrigação de natureza pecuniária quanto a eles, né? Porque pode ser um dinheiro que não é da União, mas a União está guardando, né? E aí ela tem a obrigação de benzelar por aquele patrimônio, tá? E aí, por fim, então, já que vocês já falaram tudo, a pergunta é, esse artigo, ele é inconstitucional, sim ou não? Sim. Sim. Então, veja, eu faria nessa ordem, ó. Eu colocaria talvez um primeiro parágrafo, umas 3 linhas aqui para cá, tentaria colocar umas 5 linhas para explicar essas duas coisas, talvez no terceiro parágrafo. Eu não fiz assim, tá, gente? Originalmente, tá? Mas eu tô pensando agora, eu acho que eu construiria dessa forma. E, por fim, desculpa, porque aí era para ter ficado embaixo, né?
Por fim, o quarto ponto entraria como uma conclusão, dizendo o quê? Uma conclusão de desenvolvimento, dizendo que é inconstitucional. Tá bom? É inconstitucional. Agora, se você fala que é inconstitucional, gente, quem é segundo quem? Segundo quem? Vamos lá. Vocês sabem o nome da ADI, o número dela? O esperado é que vocês não saibam. Agora, o que é que vocês têm por obrigação citar, gente? O STF. Lógico. Segundo o STF, se você for mais aprofundado ainda, em sede uma ADI, consolidou a jurisprudência, tá? Consolidou a jurisprudência. E aí, se você está falando de simetria, você está falando do artigo 75, não tá? Então tem que respeitar o artigo 75, o artigo 71 que você já citou, e talvez você se lembre de algum outro artigo. Quem é que dá as competências do Poder Legislativo? Qual é o nome do artigo? Vocês sabem? 49, 41. 49 na mosca. É o 49 esse aqui. É o 49. Tá? Gente, para quem faz concurso da área de controle / legislativo, o artigo 48 ao 52 é obrigatório ter uma leitura, tá? Esse aqui é o 49, tá? Ainda que você não saiba citar, pelo menos, na seção que trata do legislativo, do 48 ao 52, tem que ser obedecida naquilo que couber. Entendeu? Eu já fiz várias vezes isso. Tá? Então, você falou de 3 artigos da Constituição que demonstram conhecimento. Agora vamos ver o que a banca colocou? Vamos ver se está tudo do que vocês colocaram. É inconstitucional a norma estadual. Veja, ele já começou assim. Já começou pela conclusão. Então vocês acertaram. Parabéns. Há, nesse caso, uma violação ao princípio da simetria. Legal. Veja, eu acho que essa forma de construir foi muito boa, porque ela já deu logo de cara, né? Então, eu talvez colocaria algo mais passo a passo, mas eu até gostei do jeito que a banca Sebrasp colocou, né? Que é para não deixar dúvida. Então, veja, é preciso que seja analisado o princípio da simetria. Nesse caso, ele disse assim, é inconstitucional uma norma estadual, da Constituição Estadual, que atribui à Assembleia uma competência exclusiva para tomar e julgar as contas do presidente do TJ, Poder Judiciário, pois há, nesse caso, uma violação do princípio da simetria, que impõe aos estados observância obrigatória do modelo federal de controle, tá? Observância obrigatória do modelo federal de controle orçamentário e financeiro, ou de modelo federal de controle externo, tá bom? Tem gente esperando para entrar, desculpa. Gente, obrigado. É o Andrei. O Andrei, cara, muito bom. Muito bom. Então, eu acho que esse aqui é um ponto legal. Aí, conforme o artigo 71 da Constituição, compete a quem julgar as contas? Aos tribunais de conta, norma que se aplica aos estados por força do artigo 75. Então, veja, ele está citando aqueles 2 artigos, é que ele citou um inciso. Se você souber, bem. Se não souber, eu não acredito que isso aqui fez a diferença, não, tá? Eu não acredito. A única exceção constitucionalmente prevista, então ele vai para o ponto 3, é o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo, que no âmbito estadual corresponde às contas do governador. Ou seja, o governador quem julga é a Assembleia. Para todas as outras, inclusive do Judiciário, a competência permanece com o Tribunal de Contas. Por fim, último ponto, o STF no julgamento da ADI 6981, sobre a relatoria do Barroso, julgado em 22, declarou inconstitucional dispositivo similar da Constituição. O caso concreto, tá, foi do Estado de São Paulo, em que ele fixou qual tese, que é vedada a ampliação das competências da Assembleia Legislativa para julgamento de contas de gestores públicos, sem observar a Constituição, né? Então, esse aqui, veja, é algo... A gente fala muito que a FGV gosta de cobrar jurisprudência, né? Tá aqui o Sebrasp, indo na mesma linha da FGV, cobrando jurisprudências recentes, né? Sempre sim, gente, pega dos últimos 5 anos, tá? Dos últimos 5 anos. Quanto mais recente, mais provável de cair. Legal? É isso, tá? Então, veja, o que foi que a gente trouxe aqui? Veja, tem aqui os quesitos, aí tem a forma como o Sebrasp, ele pontuaria você, né?
Tá bom? Então, você pode fazer e depois olhar para esse espelho. Então, aqui está o nosso passo a passo de modo escrito, né? Então, o princípio e o artigo, a distribuição aqui de competências, tá? A exceção constitucional e a conclusão, tá? Nesses 4 pontos. Beleza? Aqui já tá as palavrinhas-chave. Beleza? A nossa paragrafação eu até fiz de outra forma, né? Então, veja. Vou botar aqui, ó. Outra forma. Vamos fazer o jeito que a gente construiu aqui, ó. A minha ideia foi que a gente fizesse assim, né? Parágrafo 2, a distribuição de competências mais a exceção, né? E o parágrafo 3 de conclusão, falando que é inconstitucional segundo lá o STF. Tá bom, gente? Tá? Bota aqui, esse aqui é o ponto 2 e esse ali é o ponto 3. Tá bom? Aqui embaixo o ponto 4. E aqui em cima o ponto 1. Também eu achei que foi uma construção boa. Não sei qual vocês prefeririam, cara, mas tenta escrever isso. Pô, a dificuldade é fazer isso daqui, ó. Colocar tudo em 10 linhas, né? Tá bom? Então, bate um print. Eu acho que a ideia não é ficar lendo, tá? A ideia é a gente construir esse conteúdo, mas quem quiser, bate um print aí para... Isso aqui é uma proposta. Podemos ir para a segunda questão, gente? Sim? Daniel, Fala, Washington. eu queria tirar uma dúvida em relação à execução efetiva, porque Tá. como ele dividiu lá em 3, 4 itens, quando você responde, a resposta já me deu a resposta, mas eu queria ouvir de você a construção disso. Eu poderia criar uma narrativa escrevendo em parágrafos as respostas, talvez de forma sequencial ou não do que está nas perguntas ali, ou eu poderia referenciar o ponto. Tá? No ponto 1, respondo isso, entendeu? É como se eu estivesse fazendo uma alusão. Tá. Como é que se dá esse tipo de coisa? Pode. Assim, ó, uma forma, primeiro sempre responda na ordem. Você falou que pode, não, eu diria que deve, tá? Segundo, você pode fazer em 2 parágrafos, assim, juntar 2 perguntas em 2 parágrafos, mas fazer 2 parágrafos pequenininhos. Aqui a gente separou para poder caber. Veja, se você fizer isso, aqui já deu 12 linhas, né? 13 linhas. Tá bom? Mas vamos fazer assim separado, que no limite, você poderia fazer 3 linhas, 2 linhas, 2 linhas e 3 linhas. Tá bom? Mas eu não preciso referenciar a pergunta, né? Entendeu? Cara, isso já está meio que feito. Como é que você poderia fazer? Quanto ao princípio, a norma apresentada precisa ser analisada à luz do princípio da simetria. Então, você pode botar assim, ó. Tipo assim, ó. Quanto ao princípio. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, se você fizer isso, tá? Ó, quanto ao princípio. Entendeu? Aí você escreve. Então, nunca assim, quanto ao item 1. Veja, eu já respondi assim, mas quando ele traz muito claramente. Às vezes é porque ele chama situação 1, situação 2, situação 3. Então, quando a prova chama de situação de achado 1, achado 2, achado 3, você pode usar. Quando não, eu acho que o certo seria, quanto ao princípio, vírgula, a forma apresentada em condicional por violar o princípio, parará. Entendeu? Aqui, por exemplo, a gente não fez, mas botaria CF/88, tá? Porque nas próximas vezes a gente já não escreve, né? Constituição Federal, a gente já escreve só CF/88 para ficar mais simples. E por aí vai, tá bom? Então, assim, precisa referenciar, não assim, item 1, item 2, mas eu acho que tentar trazer logo de cara o que você quer é bom. Nesse caso, a dificuldade seria a falta de espaço, mas, no mínimo, tá, Washington, trazer na ordem. Eu acho que do jeito que tá aqui, cara, do jeito que tá, o cara ia bater o olho e ia saber rapidamente o que é cada coisa. Concorda comigo? Beleza? Na prova do TCUT eu fiz assim. Pronto, ó. Eu fui nessa linha. Ó, princípio, aqui embaixo, competência. Eu escreveria, na verdade, competência, agora olhando, eu não poderia compete, né? Depois, única exceção constitucional. Esse foi o termo exato que ele botou. E, por fim, eu acho que ele enrolou muito. Eu acho que ele poderia... Eu acho que começar dizendo assim, a norma é inconstitucional, segundo o Tribunal Superior Federal, que entendeu
na ADI. Aí, realmente, eu não saberia dizer aqui esse nome. E eu não gastaria neurônio meu para tentar gravar isso, não. Mas, para quem souber, realmente parabéns, cara. Porque aí você vai estar bem acima da média. Ok? Gente, break rapidinho de 2 minutos. Vamos pegar água, café e a gente volta para a próxima questão. Tudo bem? Vamos lá. E aí, gente, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir que vocês leiam essa questão e façam, tá? Nesse break aí, vá tomando café e lendo aí, tá? Quando voltar, já volto pra gente fazer, ok? Vamos lá.
Fala, pessoal, tudo bem? Cadê vocês? E aí, terminaram de visualizar aí essa questão? Olha só, eu preparei um outro materialzinho aqui mais organizado, tá, gente? Para esquematizar cada ponto, né, ali das questões, tá? Posso passar isso aqui para vocês depois, beleza? Porque de repente você pode checar aquilo que você viu, que você não viu, tá? Ah, dentro da questão 1, tá? Então, é uma outra análise, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá para a nossa questão 2. E aí, gente, ó. Com base na nova lei de licitações, na instrução normativa número 5 da Secretaria da Gestão do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, discorra 2 motivos que justificam a adoção de uma gestão de risco nos processos de contratação pública. Existem 3 circunstâncias, tá? Então ele quer 2 motivos que justificam, e 3 circunstâncias em que o mapa de risco da contratação deve ser necessariamente atualizado. Cara, veja, essa aqui é uma prova que, apesar de ser de técnico, cara, ela foi ali na ferida, né? Um negócio muito específico. Normalmente a gente fala que essa questão da gestão de risco, né? Da matriz de risco de contratos é um ponto-chave. Então, para quem está estudando aí nova lei de licitações, você já tem meio que saber que, né, a matriz de risco, né, para você alocar, né, e aqui ele, veja, ele falou, na verdade, de 2 conceitos, né, da gestão de risco e do mapa de risco, né. E aí, para fazer isso aqui em 10 linhas, vamos fazer o nosso primeiro ponto aqui do brainstorm? O que é que você colocaria aqui, gente? Brainstorm. Tempestade de ideias de palavras-chave, vai. O que é que vocês colocariam? Prevenção motivo. Prevenção de perdas, né? Evitar superfaturamento, evitar essas coisas assim. Legal. Prevenção. Legal, pode botar assim, prevenção. Se eu falo de prevenção de perdas, assim, perdas, e até de risco, né? Prevenção aos riscos. Você quase que eu também estou falando de planejamento, aí você falou aí de evitar o quê? Superfaturamento, né? Evitar. Acho que essa é uma palavra muito interessante, você tem sempre que pensar no caso concreto, né? Superfaturamento, na verdade você falou sobrepreço, né? Superfaturamento. Vocês lembram que lá, inclusive nos objetivos da nova lei de licitações, ele cita que dentro dos objetivos você tem um processo competitivo, isonômico, impessoal, né? Que se evite o superfaturamento e o sobrepreço. Está lá nos primórdios, né, da nova lei sobrepreço. No final, turma aí do EA, a gente vai fazer uma imersão em nova lei de licitações. Vamos tentar pegar essa imersão aí. Esse negócio bem completo. E aí, gente? Eita, Washington, agora falhou mesmo aqui, tá? Nessa aí na prova eu enrolei tanto, cara. Mas tem aquela questão da divisão de responsabilidades, tipo, já está atribuído, se tem algum problema, já tem a quem vai responder por aquele risco, algo nessa. Eu fui nessa linha aí na prova. Mas eu acho foi que difícil isso é legal. escrever isso em 10 minutos. Divisão de responsabilidades, eu acho que é um termo legal. Responsabilidades. Você pensar na mutação do contrato, porque, veja, essa responsabilidade é em qual situação? Na verdade, é o seguinte, antes de falar em mutação, você tem que falar na segurança jurídica. Concorda comigo? Segurança jurídica. Por que você faz uma gestão de risco? Porque você quer dar segurança jurídica para as partes de como vai ser feito, ou seja, você vai planejar, você vai prevenir de antemão, dividir responsabilidades. Gostei disso daqui, tá? Para que você diga o que é que vai acontecer, né? Em caso de fatos supervenientes, né? Vamos assim, aquela teoria. Qual é o nome da teoria, gente? Bora pegar o nome técnico dela. Teoria da imprevisão. Total. Cara, se você não falar em teoria da imprevisão, outro nome que me vem aqui em mente quando eu falo de teoria da imprevisão
eu falo primeiro do pacta sunt servanda, né? Pacta sunt servanda, que é o quê? O contrato faz leis entre as partes. Sunt servanda, é assim que se escreve, gente. Eu não sou muito bom de latim, não, tá? Servanda, né? Que o contrato faz leis entre as partes, desde que, lembra lá do tal do rebus sic stantibus? Que é brainstorm, então tô jogando aqui total. Alguém lembra mais de rebus sic stantibus, né? Você não tá no filme do Harry Potter, né? Eu acho que é assim, stantibus. Se tiver um ezinho aqui, perdão, tá? Mas que veja, o contrato faz leis entre as partes desde que mantidas as condições iniciais, né? Ou seja, se o contrato mudar, você tem que ter formas de você mutacionar esse contrato. Então, a gente está falando aqui de mutação contratual, né? Para manter o quê? Contratual, para que você mantenha o equilíbrio, o quê? Econômico e financeiro do contrato. O que mais que a gente pode aqui falar de coisas que levam você a ter uma gestão de risco, gente? Veja, aqui, vocês no pormenor ativa. Vão responder mais com base na lei, na nova lei de licitações. Você tem que garantir o princípio da supremacia do interesse público, né? Então, legal. Na teoria da previsão, boa. Diante das escolhas que o gestor tem que fazer no contrato, ele tem que sempre prezar por esse princípio, né? Perfeito. Por mais que a gente fale ali Gostei. sobre econômico-financeira, mas precisa fazer esse trade-off, né? Vamos dizer assim. Sim. Em várias situações, assim, situações mais complexas mesmo de contratos. Sim. De contratos. Perfeito. Perfeito. Gostei demais. Que mais, gente? Acho que nessa linha aí do planejamento, evitar superfaturamento, vai no princípio da eficiência, né? Otimização de recursos. Gostei. Princípio da eficiência. Gostei de verdade. Cara, princípio da eficiência me lembra do LIMP. Né? Não é? Certo, Tércio? Cara, toda vida que eu chego no LIMP, eu uso o LIMP, velho. Então, e veja, é como se eu sacasse uma ferramenta. A ferramenta é 5 em 1. Pô, então se eu pensei no princípio da eficiência, e aí eu já cito de quebra o artigo qual da nossa Constituição? 37, né? Da CF 88, tudo bem? Mas, cara, bora pensar aqui. Você acha que tem uma matriz de risco? Ele ajuda na legalidade? Acho que sim. Então, veja, é segurança jurídica para atender ao princípio da legalidade, sem deixar, né, de atender o interesse público e manter o princípio da eficiência. Legal. Impessoalidade e amoralidade, eu acho que já seria demais a gente forçar a barra. Acho que não precisa. Publicidade e transparência, você acha que uma gestão de risco ajuda? Pô, o contrato mutacionou, ou o contrato eu fiz um aditivo, ou no contrato eu alterei, fiz uma revisão contratual, com base no próprio contrato. Às vezes nem sempre é por aditivo, né? Vocês sabem que tem aquelas 3 formas de mudar o contrato, né? Tem a revisão mesmo, né? Mas também tem a repactuação e tem o reajuste. Obrigado. Tava fugindo, Leila. E eu vi que eu falei de trás para frente porque o reajuste fugiu. É isso aí. Reajuste primeiro, repactuação segundo, que os dois são por apostila, por ato administrativo, mas tem a revisão mesmo, que é um aditivo contratual, né? Você tem as 3 formas. Mas será que, até para fiscalizar, será que isso não daria mais transparência? Se eu tenho essa cláusula de gestão, sim. Então, você pode colocar também, tá, Técio? O princípio da transparência, talvez imbuído aqui como um princípio maior do que o princípio da publicidade, entende? Certo? Cara, vocês acham que a gente... Eu acho que vocês já falaram de, cara, quase tudo que a gente podia citar aqui. Parabéns, velho. Veja. Então, 2 motivos, cara. Vocês listaram aqui vários. E na banca, perdão, e no espelho a banca falou de vários também. Legal? Aí, Ana, sim, aí só para depois a gente tava falando aqui de motivos.
Aí depois a gente tem que pensar também em circunstâncias. Eu acho que é pensar o caso concreto do motivo. Vamos pensar aqui em circunstâncias? Vamos lá. Sem abrir... Ó, bora pensar aqui, ó. Em circunstâncias. Circunstâncias. O que é que poderia... Vamos ver aqui, ó. Ele pediu 3 circunstâncias em que o mapa de risco pode ser, quer dizer, deve ser necessariamente atualizado. Veja, você não lembra o que o mapa de risco é, nem as 3 circunstâncias? Tenta pensar pela lógica. Pensa na gestão de risco, pensa na matriz de risco, entendeu, gente? Eu acho que eu tentaria pensar, porque a matriz de risco fala sobre 2 coisas, né? Probabilidade e o impacto, né? Então, eu acho que eu pensaria em relação à circunstância, por exemplo, ela deveria ser automaticamente modificada quando há um fato fortuito, né, ou de força maior. Caso fortuito ou força maior, gostei. Caso fortuito, força maior. Isso daqui, AIN, fortuito, desculpa, volta, fortuito. Isso aqui, a IN, ela coloca mais ou menos com fatos relevantes. Não necessariamente um caso fortuito, mas sim, tá? Caso fortuito, força maior. Vamos botar aqui casos relevantes, tá bom? Eu acho que também quando tem algum tipo de descumprimento da parte do contratado, por mais que tenha cláusulas exorbitantes, né? Mas algum Sim. tipo de descumprimento, no caso da administração, também tem que mudar esse mapa de risco. Veja, o Washington colocou aqui o texto da IN, né? Legal por você colocar isso daqui, tá? A gente vai trazer isso daqui. Mas aí uma coisa que é interessante, tá, Washington, é você tentar criar uma lógica e depois ir para a decoreba porque já caiu. Então, tentando criar uma lógica, é assim, ó. Sempre que eu tenho os principais marcos no processo de contratação, especialmente quando você pensa em uma obra. Então, qual é o primeiro marco, gente, dentro de um planejamento de um contrato? Alguém lembra qual é o nome? ETP. É o ETP, Estudo Técnico Preliminar. Então, quando você finaliza o ETP, atualiza a gestão de risco. E aqui ele traz essa figura, eu vou botar o símbolo aqui de atualizar, ó. Atualiza a sua gestão de risco e a IN, ela trata o mapa. Hoje, se a questão falou mapa, aí você fala, cara, veja, a cada momento que você define melhor o seu contrato, ou melhor, o seu objeto a ser licitado, você tem que atualizar. Então, qual é o primeiro marco? É o ETP. Depois, você vai ter um projeto básico, que anda junto com o termo de referência. Às vezes, você vai ter que fazer um projeto executivo. Eita, Washington, agora falhou. Quando você ligou aí, fez um barulhão aqui. Tá? Então, o termo de referência e projeto básico também. Em geral, o projeto básico ele já define bem a sua gestão de riscos. Tá? E outra... será que quando eu terminei o meu contrato, quando eu vou assinar o meu contrato também? Também? O que vocês acham? Também, tá? Então, ó, vamos botar aqui, ó, projeto básico / termo de referência, que aqui normalmente está falando já de fase 2. É assim, ó, ETP e o conceitual a gente faz em fase 1 de projeto. Eu estou usando um termo de gestão de obra, porque talvez alguém faça concurso dessa parte, tá? Então, normalmente, fase 1, eu estou definindo o meu ETP, ou o meu projeto conceitual ou conceptual, como diz alguns doutrinadores da gestão de projetos. Em fase 2, eu vou fazer o meu projeto básico e termo de referência. Aí eu aprovo de novo. Normalmente, aí eu já mando para licitação e, em paralelo, eu já faço um orçamento e eu detalho meu projeto no projeto executivo. Tá? Normalmente é assim, né? E aí, na terceira etapa, eu já, quando for para contratar mesmo, eu já estou no meu projeto executivo, tá? E aí, em geral, aqui, na verdade, eu estou falando já do processo de licitação em si. Então, o que é que a IN coloca? Quando eu finalizar a licitação, que a gente pode colocar assim, ó. Vamos colocar aqui. Seleção do fornecedor. É esse que é o termo que a IN usa.
seleção do fornecedor, tá? Então, veja, esses marcos, eles são importantes. E esse caso fortuito ou força maior, tá, que a Ana colocou, você pode pensar que, na verdade, é a quarta etapa, tá, Ana? Veja, deixa eu só escrever isso aqui direitinho, ó, seleção do fornecedor. Imagina que, veja, essa etapa eu concluí e aprovei o que lá na gestão de projeto eu chamo de fase 1 do meu projeto. Tá? Aqui, inclusive, eu nem tenho orçamento, aqui eu só tenho uma estimativa, tá? De quanto eu vou gastar, uma estimativa paramétrica. Na segunda fase, quando eu termino meu projeto básico, aqui não, eu consigo já ter um orçamento, e na maioria das vezes eu já consigo ter o termo de referência, que é o que eu levo para a licitação. Quando os licitantes vêm e eles querem tirar dúvida, em paralelo eu já corri, não só com o meu orçamento, mas eu também já corri com o meu projeto detalhado, que tipo assim, eu vou dizer até quantos metros de cabo, se a minha tomada que está ali, se ela de qual tipo, se ela é simples, se é three-way, four-way, enfim. É nesse detalhe que chega, tá? O projeto detalhado ou executivo. Gente, o projeto básico de básico só tem um nome, tá? Projeto básico de básico só tem um nome. Você não tem noção de como é um projeto básico de engenharia, coisa de louco, tá? E veja, terminou o projeto básico, preparei o termo de referência para ir licitar, então eu atualizo a minha gestão de risco, tá? Veja, essa primeira fase é uma fase conceitual, a fase 2 é uma fase que quando eu concluo, em geral eu estou pronto para licitar. Então aqui é conceitual ou conceitual. Aqui é uma fase onde eu estou me preparando para licitar, tá? Eu estou contando para vocês essa historinha aqui, gente, porque eu tenho alguma experiência nisso, tá? Então eu estou contando essa história um pouco mais ampliada para fazer isso aqui faz sentido. A seleção do fornecedor já é quando eu já licitei, né? Então aqui, quando eu escolhi, eu vou assinar o meu contrato. Pô, você concorda que na hora de assinar o contrato, você vai pegar esse documento aqui da gestão de risco, o mapa de risco, e você vai revisar, sim ou não? Tá? Então aqui você vai assinar contrato. Então, você vai atualizar a sua gestão de risco novamente, tá? Vou botar aqui o símbolozinho de atualização. Tá? Então, aqui você aprovou a sua fase 3. Em geral, a fase 3 é do projeto já detalhado, que você já tem um orçamento, você já tem tudo pronto. Aqui você está, assinatura do contrato, assinar contrato, para você entrar na quarta fase de um projeto, tá? Então, eu estou misturando aqui licitação com gestão de projeto. Só que o que é que pode acontecer? Vou perguntar aqui para a Ana. Numa fase 4 de projeto, Ana. Numa fase 4 de projeto, onde eu estou executando o meu contrato, tá? Execução contratual. Pode ser que o meu contrato tenha que ser mudado, né? Não é verdade? Por um caso fortuito, força maior, por aquele fato do príncipe, o fato da administração. Legal? Aí entra a teoria da imprevisão, tá? Veja, é exatamente isso que a IN traz. Como ele pediu 3, mas a gente pode citar esses 4 como os 4. Cara, é só você pensar o contrato sendo planejado. Lá, eu fiz a minha ETP. Depois eu vou aprofundar e vou detalhar para eu mandar para licitar. É projeto básico e termos de referência. Depois eu vou assinar o contrato. Não, aí eu já tenho um projeto executivo e eu já tenho que ter tudo pronto só para o cara pegar e executar. Então é fase 3, assinando o contrato. E a fase 4, execução. E o que é que pode acontecer? Fatos relevantes, que aí a Ana citou um deles, né? Que é o caso fortuito da força maior. Ficou mais claro agora, antes de ir para a decoreba? Legal? Sim. Espero que sim, tá, gente? O difícil, né, Washington? Eu vou abrir para você falar, cara, é escrever isso nesse espacinho aqui, né, de 10 linhas, cara. Então é selecionar as palavras-chave para você escrever de modo melhor. Manda aí, Washington. Pode falar, meu amigo. Ó, eu não tô conseguindo ainda ouvir, tá, Washington, mas ó, porque tá um barulho grande, tá? Eu estou ouvindo ruído, Washington. Se você puder depois trocar o seu microfone, você está falando através de um fone. Mas olha só, gente, o que é que a banca esperava? Ela cita o artigo 11º, né? Artigo 11, parágrafo único da nova lei, que fala sobre a gestão de riscos. Gestão de risco e matriz de risco, você tem no artigo 6º, que é o artigo coringa da nova lei, você tem no 11, e você tem lá na frente,
na parte de execução e mutação contratual, tá, gente? Pega aquela lei que é gratuita, do Herbert Almeida, comentar, nova lei de licitações comentada, lá no site do Estratégia. Cara, e busca lá pela palavra risco, dever de casa de hoje. E você aprofunda tudo que tiver de risco aqui, tá bom? Porque, cara, isso, a chance de cair na prova tá cada vez maior. Legal? Eu trouxe isso aqui para vocês, tá? Bem esquematizadinho, para vocês poderem pegar, tá bom? Vou mandar esse segundo arquivo também para vocês irem se aprofundando, beleza? Mas então, o que é que ele trouxe? Ele trouxe esse artigo. Olha o que é que a lei fala. Ela fala que a gestão de risco é muito importante. Olha aqui as motivações. Só precisava de duas. Avaliação e monitoramento das licitações para alcançar os objetivos que tem a ver com o princípio da eficiência e do interesse, tá? Público. Controle, prevenção e redução das perdas e dos impactos. Eu acho que foi exatamente isso que o Tess falou, não foi, Tess? Prevenir perda, prevenir impacto. Perfeito, cara. Perfeito. Então, a análise, a identificação e análise prévia pode trazer o quê? Medidas preventivas, ó. Beleza? Para evitar ou minimizar os prejuízos. Aqui tem a ver com probabilidade de impacto aí que a Ana Luísa falou. Otimização dos recursos, aí é o princípio da eficiência com força, tá, Tess? Porque vai contribuir para a racionalização dos processos, evitando gastos, ó, de forma mais eficiente. Então, falou de princípio da eficiência, eu conseguiria brigar por essa questão se ele não te desse ponto máximo. Entendeu, Tess? Porque tá aqui, o princípio da eficiência, ó, promovendo eficiência, tá bom? Garantindo, ó, efetividade, eficácia, ó. Veja, o que eu fiz com o LIMP, ele fez com os 4 E's aqui. Então, o legislador, quando foi escrever isso daqui, ele botou eficiência, mas também efetividade, eficácia. Cara, essas coisas, elas andam juntas. Quando você toca em uma, você toca, na verdade, em vários conceitos ao mesmo tempo. Então, ter o LIMP, ter o 4E como acervo para você cuspir isso numa discursiva, Tess, entendeu? Ajuda muito, cara. Ajuda muito. 4, transparência e integridade das contratações. Ó, acertamos essa, né? Colocamos aqui a transparência para prevenir corrupção, fraude. Ó, promove um ambiente íntegro, melhora a tomada de decisão, cumpre os objetivos estratégicos. Aí qual é o objetivo estratégico? O interesse público, tá bom? E por fim, quanto ao mapa de risco, ele deve ser atualizado pelo menos, ó, ao final da ETP, ao final da elaboração. Cara, isso aqui a gente estudou lá acho que foi no TCE São Paulo e no TCE Pernambuco também, tá? Gente, eu fiz um curso, eu e a professora Maria Gabriela, de auditoria de obras, tá? Caso alguém precise, quem já for nosso aluno, eu conversei com ela, né? Qualquer aluno de qualquer produto nosso, a gente dá esse acesso, tá? Para você ganhar aí de brinde esse auditoria de obras públicas, que aí é a nova lei de licitações e o manual de obra pública com força. Charles, você estava lá no TCE São Paulo, cara? Tava sim. Pois é. Lá a gente fez isso aí, perfeito. Andrei também estava, né, Andrei? Andrei foi nosso aluno lá. É isso, tá? Beleza, gente? Então, veja, aqui são os quesitos. Veja, o que você precisava? 2 motivos, cara. E explicar corretamente. Eu acho que vocês fizeram isso aqui. E depois, ó, pelo menos 3 circunstâncias. Nós citamos 4. Vocês sozinhos me citaram, acho que 2 ou 3. Mas a gente junta que a gente citou as 4. Tá bom? Ainda que você não lembre o artigo, tá? A jurisprudência. E aí, Washington, eu queria te agradecer porque você colocou aqui na nossa tela, tá? E aí, gente, ó, fiz o brainstorm aqui em texto, a paragrafação, tá? E tem um modelinho aí, para quem quiser depois bate o print. Eu vou mandar isso aqui, podem ficar tranquilos, tá? Beleza? Gente, e aí, assim, eu queria ter sobrado mais tempo para essa última questão aqui de hoje, tá? Eu vou só citar mesmo, porque eu preciso sair aqui antes das 4 horas, então eu vou marcar aqui 10 minutinhos, tá? Eu tinha me planejado para a gente terminar aqui realmente às 3h30, tá? Para quem vai assistir gravado, eu sei que você não está assistindo às 3h30, 4 horas da tarde, mas... eu tinha planejado para a gente ficar aqui 1 hora de aula líquida, né? E mais ou menos 1h30 já com o nosso bate-papo, mas a gente conversou bastante, né? A gente deu um breakzinho também bom.
Então, veja, questão 3. Aqui era uma peça de natureza técnica, né? Andrei, cara, essa diferença de questão, estudo de caso, a gente explica lá no nosso curso, tá? Hoje eu não vou conseguir tratar, tá? Mas, de repente, bora tentar ver se a gente pega isso ou lá no curso ou na nossa próxima aula, tá bom? Eu ainda vou marcar com vocês. Então, olha só. Durante o curso... quer dizer, gente, vamos lá. Para tudo. Tem textão? Tem. O que é que você faz? Lê logo o comando. Opa. Nossa, ele quer um parecer técnico. Aí você já grifa isso. Porque o nome da sua peça é parecer técnico. Se tivesse relatório técnico. Se tivesse instrução técnica. E você responde igual. Esquece esse negócio, porque o manual de redação do TCDF, do TCU, tem um modelo, cara, com exceção do TCDF, eu diria que isso aí é totalmente desnecessário você se preocupar com isso. Pega uma estrutura padrão e muda só o nome. Parecer técnico. É o nome dessa sua peça técnica. E aquele que é o quê, ó? Apresente os fundamentos constitucionais da competência. A gente já estudou isso hoje, não já, gente? Vamos fazer o brainstorm sem nem ler isso daqui. Aonde vai estar o fundamento constitucional, gente? Por favor. Independentemente de qual aba. Qual artigo em especial, assim, sendo bem preciso? É o 71. Acabou, poxa. Acabou. Aí você vai escrever depois, tenha calma. Mas você já, basicamente, já garantiu isso aqui. Aí depois você vai explicar o ato especificamente que ele tá querendo, tá bom? 2. Analise a legalidade da realização da despesa sem emissão do prévio empenho. Opa! Pode despesa sem prévio empenho? Bora lá. Não. Então, pois é. Aí você tem que dizer as fases. Opa, aquele já misturou controle com AFO. Quais são as fases da execução, gente? Aí veja que são duas coisas. Esse item 2, você tem que falar se é legal ou não. E você tem que falar quais são as fases. Vocês já estão me dizendo que não é legal. Então, já vou botar aqui que é ilegal. Porque eu tenho que ter empenho para executar. Quais são as fases, gente? Empenho, Liquidação e pagamento. Legal. Veja, eu sempre gosto, porque eu nunca sei o que é que o examinador estava pensando, de citar as 4 fases, dizendo que tem uma fase de planejamento, entendeu? Porque eu não sei se o que ele está falando de execução da despesa é apenas execução, ou se é o ciclo completo da despesa pública. Eu tenho esse cacuete, eu não consigo responder apenas as 3. Então, eu citaria que a despesa, no seu ciclo completo, ela é fixada numa etapa de planejamento, e na etapa da execução tem 3 fases, que são empenho, liquidação e o quê? Pagamento. Então, beleza. Sobre falar isso, acabou. Então, já sei que é ilegal. Veja, eu nem li a questão, cara. Eu já tô com 7 pontos garantidos. 3. Apresente a qualificação jurídica da contratação direta. Opa, tem contratação direta e tem dispensa indevida de licitação. Vamos ver isso aqui, tá? Então, qual é o artigo? Veja, esse artigo foi da Constituição. Qual é o artigo da nova lei de licitações que trata sobre a contratação direta? Beleza. Eu citaria, talvez, olha, veja, o artigo 75, ele da nova lei de licitações, ele cita sobre os casos de contratação direta. Cara, se ele já está dizendo que foi indevida, eu preciso pensar. Ele já falou que é indevido, não é isso que ele está perguntando. O que ele está perguntando aqui, Técio? Qual é a qualificação jurídica? Como é que eu qualifico o ato quando ele está descumprindo um princípio da administração pública e causa dano? Qual é a lei e qual é a qualificação? Vou testar vocês agora. Legal. É uma improbidade. Você se lembra o número da lei? Aí é muito para mim. 8429.
8, 4, 29, de qual? A lei de 90 improbidade. Ah, tá. Vai, de... 92? 92, tá? Qualquer coisa cita só o número. Ou lei de improbidade, tá bom, Técio? Você não vai perder ponto por conta disso, não. Lei de improbidade. Legal. E aí, dentro da lei de improbidade, nós temos 3 casos, né? Violação a princípios, que é o mais simples. Tem o dano ao erário e tem o enriquecimento ilícito. Tá? Veja, a gente ainda vai ler. Mas, só batendo o olho aqui, qual é o melhor candidato? Dano ao horário. Dano ao erário. Por que, Daniel? Porque, veja, cara, normalmente, tá? A gente pressupõe, quando há uma frustração da competitividade de uma licitação, a gente faz isso, mas, assim, aqui fica muito claro, né, que quando você contrata direto, sem fazer a devida licitação, eu diria que esse aqui é muito fortemente, né, o nosso candidato, tá? Mas veja, não necessariamente, né? Tanto concurso como licitação tem que provar que houve dano, né? Tem que quantificar o dano, né? Não é assim, mas essa aqui é o principal. Para dizer que é um enriquecimento ilícito, eu tenho que dizer que a pessoa se apropriou de algum dinheiro, né? Mas esse aqui é o nosso principal candidato. Então, parabéns. Violou o artigo lá da nova lei de licitações e seria uma improbidade administrativa, provavelmente aqui o dano. A gente vai ler e a gente vai concluir, tá bom? Então, até aqui vocês estão... Cara, a gente nem leu e vocês já responderam quase tudo. 4. Esclareça se a aprovação das contas de governo do prefeito pelo Tribunal de Contas Estadual interfere no procedimento instaurado no âmbito do TCU. E aí? Pois é, são 2 processos separados, né? Não. Veja, mais um processo pode ser apensado ao outro, correto? Certo? Normalmente, então, veja, ele não está perguntando se o TCU poderia ou deveria fiscalizar, ele está dizendo que o TCU está fiscalizando. O TCU pode fiscalizar prefeito? Sim, desde que a verba seja federal, tudo bem? Bora ser rápido aqui, prático. For dinheiro de convênio, dinheiro de um repasse, a verba é federal? Pode fiscalizar? Pode, é fiscalização. E nesse caso, pode haver, inclusive, uma tomada de conta especial, inclusive julgamento de conta? Sim, conta de convênio. Conta de convênio, não é conta do prefeito. A conta de convênio. E se for o prefeito que assina o convênio, eu estou julgando a conta do convênio assinado pelo prefeito. Às vezes ele bota um secretário dele, tá? Às vezes ele bota um secretário dele para executar uma obra federal. Mas, normalmente, convênio, ele não tem como terceirizar. Ele vai assinar ele, entendeu? Então, o TCU, ele tanto fiscaliza como julga as contas daqueles gestores responsáveis por dinheiro federal, mas ele também pode, inclusive, julgar o prefeito enquanto gestor de recurso federal, tudo bem? Houve aquela celeuma, teve um tempo que não estava podendo, né? Mas agora voltou. Não, peraí, conta de gestão é conta de gestão, conta de governo é conta de governo. O TCU não julga a conta de governo do prefeito, mas ele julga a conta de gestão se ele estiver atuando como gestor de recurso público federal, tudo bem? Ok, gente? E aí, essa aprovação de contas interfere? Não interfere, são 2 processos separados. Inclusive, o que pode haver é que o processo do TCU, ele pode ser apensado às contas de governo. E aí ele é levado em conta, na hora que o TCE vai julgar a conta do prefeito, toda aquela fiscalização que o TCE faz por verba municipal e estadual, ou que o TCU tenha feito, no caso, uma fiscalização com verba federal, entendeu? A fiscalização, gente, se for verba da prefeitura ou estadual, é o TCE que chega junto. Se for verba federal, é o TCU que chega junto. Isso que é fiscalização. Tudo bem? E pode ter conta? Pode. Julgamento de contas do gestor de dinheiro municipal, estadual ou federal, tá bom? Esses processos de fiscalização ou de julgamento de conta de gestão, eles podem ser apensados ao processo de conta de governo? Sim ou não, Jair? Pode. Pode. Então, ele apensa. Ou seja, mas não é o fato de que a conta foi julgada regular, irregular
ou com ressalva, que eu vou mudar alguma coisa na minha fiscalização. Tá bom? Então, a fiscalização pode ser levada em conta pro governo, mas o julgamento das contas como ok não vai mudar em nada se, por exemplo, o TCU quiser julgar aquela conta de gestão como como é que eu posso dizer? Como um uso irregular, por exemplo. Tá bom? Ou seja, não julga nem interfere. De novo, processo de fiscalização pode ser apensado em processo de contas. Daniel, clarifica isso para mim. Processo de fiscalização, gente, é auditoria. É o LAMAI. Aqueles 5 instrumentos de fiscalização. Processo de conta é a conta anual. Tá bom? Fala aí, Ana. Manda a sua pergunta. Não, eu ia só comentar aqui, na verdade, por isso que o Tribunal de Contas ele não pode declarar a inelegibilidade dos gestores, porque ele não tem competência para isso, ele pode só sugerir, na verdade, mas quem dá a palavra final é o Tribunal Superior Eleitoral, né? Então já não é da alçada dele. Perfeito. Perfeito. Tá? Fala, Técio. Cara, nessa questão aí na prova, eu fiquei muito na dúvida no seguinte ponto. Ele falou aí de improbidade. E aí eu tava na cabeça, na época, que o TCU ele não julga pessoas, né? Ele não pode determinar que um ato foi a improbidade, porque a improbidade tem que aferir o dolo específico lá daquele rolo. E o TCU Aí, não julga improbidade mesmo. Não julga. Pois é, eu fiquei muito na dúvida sobre o que eu escreveria nesse item aí na hora da prova, porque eu fiquei pensando nessa questão. Pô, mas o TCU não pode dizer que foi ato de improbidade. O que ele quer que eu fale aqui? Aí eu, viajei muito aí nesse quesito. E não fui no ponto. Não gosto de minha prova, né? Mas enfim, eu fiquei muito na dúvida nessa ponta aí. Cara, legal. Mas assim, pega esses comentários que eu tô aqui colocando, tenta escrever de novo, para a gente consolidar isso. E assim, posso ser bem sincero, essa questão aqui, cara, ela foi uma salada mista, muito doida. O cara juntou no mesmo prato camarão, batata frita, salada e suco de uva, entendeu? Assim, cara, o cara cobrou AFO, controle, improbidade, nova lei de licitações. O cara quis cobrar tudo numa questão pequena, pô. E ficou um negócio feio. Ficou feio isso aqui. O cara entender a caixinha que ele tá é muito complicado, tá? Mas então, vocês já pegaram isso daqui, tá? Essa aqui meio que eu respondi por vocês, né? Quer dizer, a gente respondeu junto. Vai, vocês me disseram primeiro e eu elaborei depois. E por fim, classifique o tipo de controle. Gente, que tipo de controle o TCU está fazendo nesse caso? Quanto a o objeto é o quê? Quanto ao momento e quanto à posição. O que é que vocês colocariam? São 3 caixinhas aqui. Quanto ao objeto? Legalidade. Boa. Que a gente também poderia chamar de natureza, né? Esse objeto você poderia ficar em dúvida, mas pensa assim, objeto é o que ele está auditando. Então, é a legalidade. Legal. Legitimidade, a conformidade. Legalidade. Legal. Lembra lá do FOC? A auditoria pode ser de 3 tipos, né? Financeira, pode ser operacional ou de conformidade. Aqui a gente vai usar o termo legalidade. Falando em termos de licitação, ele usa o LELECO, né? Aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade. Quanto aos aspectos FOCOP, financeiro, operacional, contábil, orçamentário ou patrimonial. Então, essa aqui já foi, legal. Está auditando legalidade. Momento. Aí que a gente precisa ler, né? A gente precisa ler. Eu não sei ainda, né? Eu preciso ler para saber se foi antes e depois. Provavelmente é depois, né, gente? Porque está falando de uma coisa que foi feito de modo indevido, né? Posterior. A gente já pode cravar? Tudo bem, mas a gente vai confirmar lendo, tá bom? Realmente é posterior, tá, gente? Então, já que vocês falaram, tá bom, vocês já acertaram mais esse outro pontinho aqui. Legal. Mas assim, leia, gente, confirma, tá bom? Eu tô fazendo a questão sem nem ler o texto. Vocês estão vendo que é possível, pô. E aí a posição. O que é a posição? Se é interno, né? Se é externo. E aí, o TCU para uma prefeitura, o que, gente? Externo. Externo. E aqui é externo, talvez em duplo sentido, né? É externo porque é um outro poder, né? Que o TCU, ele é de fora dos 3 poderes,
E ele também é externo, que é até um outro ente, né? É o controle externo federal fiscalizando o uso de recurso federal por um ente subnacional, por um ente municipal. Cara, eu achei... Você entende, assim, você visualizar esse mecanismo de controle funcionando faz uma diferença muito grande, tá? Então, parabéns, vocês também acertaram isso aqui. Cara, vocês gabaritaram essa questão. Assim, veja, as 3 questões. Aqui a gente vai ler, ó, durante o processo de fiscalização, de repasse de recurso federal. Ah, Daniel, é por isso que é um repasse. Vinculado a um convênio, ó, a convênio normalmente o prefeito assina e ele quem responde. O TCU apurou os seguintes fatos: despesas sem empenho prévio, contratação diretas com dispensa indevida, que resultou prejuízo. Tem alguma dúvida ainda sobre qual tipo de improbidade? Não, né, gente? Falou que tem prejuízo, então é com dano. Pô, fechou, tá bom? Se fosse sem dano, seria qual tipo? Seria improbidade por... Lesão aos princípios. Violação aos princípios. É isso aí, é isso aí. Ó, a auditoria concluiu, veja, é auditoria, gente, é fiscalização. Lembra que eu falei que era fiscalização? Eu não tinha nem visto. É fiscalização. Concluiu que o prefeito agiu deliberadamente para causar danos. Isso aqui é importante na questão da improbidade, sim ou não? Sim. Sim. Porque Pois mas pode o TCU falar isso, Daniel? Foi essa frase aí que me fez viajar. O TCU pode dizer... ele tá julgando o prefeito aí, na minha visão. Não. Na minha visão, o TCU não pode mais fazer isso, e se chegar uma auditoria com esse encaminhamento lá no plenário, o plenário manda voltar. Se a equipe não mudar, o pessoal até, beleza, aceita, mas vai descascar o relatório de auditoria. Isso já aconteceu, não foi só uma vez não, tá? Isso já aconteceu. Tem auditor que acha que ele é o próprio juiz. Não pode. Tá? Pô, sério, falando prova, sério. Fiquei muito bolado com isso aí, cara. Isso é sacanagem. Mas assim, veja. Écio, deliberadamente, especificamente. Veja. Eu acho que aqui o que dá pra gente pegar, tá, Técio, é que os auditores, eles juntaram prova, que vai ser usado lá no processo da justiça. Legal? Quem conclui não é o auditor. Você pensa assim, que o auditor, ele viu que o cara agiu com esse propósito. Tudo bem, então não vamos questionar, porque a questão não perguntou isso, tá? A questão não perguntou, mas você tá certíssimo. Vendo que no metajogo, a questão acima da questão, você tá certíssimo. Tá bom? Então, e antes da deliberação do TCU, o Tribunal de Contas Estadual emitiu parecer prévio com a aprovação das contas. Isso muda alguma coisa? Não. Vocês já responderam isso. Tá bom, gente? Então, realmente é posterior, é de legalidade e é externo. Cara, e aqui está toda a resposta lá da banca, citando a Constituição. Aí, veja, logicamente que na hora lá do empenho, ele citou a 4.320. Embora você não saiba o artigo, tá, gente? Mas citou execução orçamentária, tenta usar os artigos que vocês conhecem, tá? Se for o que tem que estar na LOA, LDO, PPA, cita a Constituição. Artigo 165. Citou alguma questão de responsabilidade fiscal, pelo menos cita a LRF. No caso mais de despesa, né? Então, cita pelo menos a Lei 4.320 e o MCASP. E aqui, veja, a banca colocou os 3 estágios. Lembra que eu tinha falado? Eu não consigo responder, porque eu nunca sei qual é a página que o cara está olhando. Se é a página dos 3 estágios da execução, ou são dos 4 estágios da despesa sentido completo, né? Onde pega a primeira... Veja, aí tem que sempre explicar. Veja, tem um primeiro estágio de planejamento e mais 3 de execução. Porque aí você se safa em qualquer gabarito que ele queira colocar, entendeu? Que você citou, mostrando conhecimento, você sabe que, inclusive, antes desses 3 tem uma primeira. Tá bom? E é isso, gente. Aí, ó. Aí a contratação aqui direta entrou com o artigo 10 lá da improbidade. Tá bom? Ele não citou aqui a nova lei de licitações, que eu achei um pouco estranho, mas tudo bem. Tá? E depois ele fala que a aprovação de contas não vai interferir em nada, tá bom, gente? Onde o TCU atua na aplicação de verba federal, de novo, artigo 71,
E o julgamento das contas é o artigo 71, inciso 2, né? Usando o princípio da simetria lá do artigo 75. Ou seja, são dois incisos separados. O julgamento de contas de governo é uma coisa, o julgamento de conta de fiscalização de verba, de convênio, repasse, ou qualquer outro instrumento congênere, entra como esse inciso 6º aqui, lá do artigo 71. Tá bom? E vocês acertaram que é posterior, né? Ele é de legalidade, tá? E é controle externo. Então, parabéns, tá? Aí que tem uns comentários, tem uma proposta. Lembrando que, para fechar, vocês... se você for pegar do jeito que a banca falou, ficaria como fosse uma questão discursiva, sem mudar nada. Eu não gostei dessa ideia. Eu acho que toda peça de natureza técnica, você tem que começar dizendo o seguinte, ó, trata-se de um parecer técnico, que foi o nome que ele usou, acerca disso. E aí, ó, olha só como é que é a estrutura. No que se refere, Washington, à competência, aí você explica. Quanto à execução da despesa, aí você fala. Quanto à contratação direta, aí você fala. Quanto à aprovação das contas. E, por fim, os 5 itens, né? Quanto à natureza do controle. Diante do exposto, conclui-se a ocorrência de irregularidades, recomendando, né? Eu colocaria não só a adoção de medidas, mas eu colocaria assinar prazo para a adoção de medidas para o exato cumprimento da lei, com fundamento lá no artigo 58 da lei orgânica, lá do TCU, enfim. Tá? Enfim. Ok, é isso, tá, gente? Veja, e eu deixei aqui um bônus, um modelo, para vocês montarem essa paragrafação, tá? Tanto da abertura, esse trata-se de, como depois a paragrafação, acho que foi a Ana que tinha pedido isso, tá? E depois, né, você fazer no final uma conclusão, tá? Colocando não só a conclusão, mas uma possível recomendação, tá certo, gente? Além disso, eu vou passar para vocês esse materialzinho aqui, onde a gente fez aqui uma análise da prova, tá? Das 3 questões, para ajudar vocês a revisarem, tá, gente? Então, assim, agora eu acho que é hora de botar a mão na massa. Você já tem 3 questões aqui esquematizadas, tá? Vou passar esse material para vocês poderem revisar, e agora tem que fazer, tá bom, gente? Não tem muito para onde a gente fugir, tá bom? Gente, eu falei que eu ia ter que sair às 4, e eu realmente vou ter que sair. O que é que eu vou fazer? Eu vou parar de gravar aqui. Eu queria tirar um print com vocês, vamos?